hoje, uma para os três vão ter chance de responder a mesma pergunta e que possa esclarecer talvez alguma curiosidade, alguma polêmica que a nossa produção levantou aqui. Não sei qual é a pergunta, vou fazer ela já. Primeiro ambiente de pergunta a mais, por favor. Bom, para os três, hein? Primeiro, Marisa e Ari, se vocês não tivessem passado, isso é uma coisa séria de perguntar, eu queria a sinceridade de vocês. Se vocês não tivessem passado por situações trágicas como todo mundo vê que vocês passaram, vocês teriam a mesma posição que tem com relação a punições a menores infratores? E você, doutor Luiz Flávio, se tivesse passado por uma situação como a deles, acredita que a sua opinião seria a mesma? Ou você talvez fosse mais contundente na defesa da maioridade penal ou de levantar ou diminuir a maioridade penal para 16 anos? Primeiro por vocês, vamos começar com a Marisa. Essa é uma posição que eu tenho desde da minha graduação. Talvez Você foi graduada em quê? Eu sou advogada. Ah, você é advogada? Sou advogada. E sempre acreditei nisso. Eu acho que menor de idade não existe. Eles sempre são violentos, eles não têm medo de nada, eles, sabe, para eles matar não significa absolutamente nada. Tirar uma vida não significa absolutamente nada. A única coisa que eu acredito é que eu não estaria fazendo isso que eu estou fazendo hoje. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, jamais apareceria em programa de televisão, daria entrevistas, vamos dizer, eu não iria pôr a mão na massa, mas a minha indignação, quando eu assisti o caso da Liana, nossa, fiquei extremamente chocada, indignada, achei que tinha que ter punição e tudo mais, mas não sei se participaria de passeatas, me mobilizaria como estou me mobilizando agora por causa do meu filho. Que bom para você se você não precisasse estar com aqui, certeza, né? Porque o Vitor estaria em casa ainda. Com certeza. Quero aplaudir a resposta. A tua vida mudou completamente depois desse caso, né? Completamente. Eu nunca tinha pensado na minha vida de entrar na vida política, jamais, em hipótese nenhuma, muito pelo contrário. E essa foi uma decisão por conta de anos de batalha e de ver que nada acontecia, então entendi que seria importante minha participação dentro da política para tentar, dentro do debate, alguém com a minha experiência, com a minha vivência, participar disso ia fazer alguma diferença. Por outro lado, assim, antigamente eu acreditava, sim, que a redução da maioridade penal era o caminho. E eu, com o tempo, comecei a pensar nessa outra hipótese que eu entendo mais abrangente e mais eficaz, que é a responsabilização do menor independente da sua idade. Essa postura é algo que eu vim pensando e preparando e estudando depois do falecimento da Liana, e entendo e defendo com unhas e dentes de que esta é a melhor opção. Ouso dizer de que, apesar de no mundo inteiro nós termos variações de idades penais para cima para baixo, acho sim, com toda a falta de modéstia, de que esta é a melhor opção. Esta opção vai no âmago da questão, vai atingir de forma mais eficaz os jovens que cometem crimes graves. Se você você acha que você teria uma opinião diferente, tivesse vivido esse infortúnio que os nossos amigos... Na verdade, se eu tivesse perdido um filho, eu talvez pensasse da mesma maneira como eu penso hoje, porque eu perdi meu pai assassinado. Portanto, eu continuo pensando isso, porque era o pensamento dele. E faltam poucas coisas para ajustar o Brasil. O Brasil cresceu muito, o Brasil está aí, potência, pode ser uma potência, mas ainda tem uns vícios antigos que nós não podemos mais concordar. Por isso que eu sempre estou de acordo com a tese, todas aqui sustentadas, tem que punir quem matou perversamente, selvagemente. Esse tem que ser punido, não há dúvida. Porém, ao mesmo tempo, evitar que outros 8 milhões que hoje não tem escola, está com família desagregada e que não tem trabalho, que é um risco para todos nós. E muita gente desvia dinheiro, é um corrupto, e dinheiro de corrupção daria para pagar a escola de todo mundo no Brasil até os 18 anos. Muito bem, concordo. Gênero, número e grau. Acho que vamos encerrar a pergunta a mais. A conclusão final de tudo isso é o seguinte: achamos que devemos punir com rigor. Quero lembrar que uma cidade como Nova York, por exemplo, que quando decretou tolerância zero, conseguiu acabar com a criminalidade de uma forma inacreditável.
Nós temos que impor a tolerância zero, nós não temos que aceitar mais casos como o do Vitor e da Liana, nós temos que punir, porém não adianta ficar punindo, se nós vamos continuar criando monstros. E eu estou 100% de acordo com você e acho que essa é a grande lição do debate de hoje, foi, na minha opinião, que a gente conseguiu levar para as pessoas em casa. É muito pouco tempo para discutir um assunto tão sério quanto esse, mas eu acho que nós pudemos elucidar um pouquinho algumas coisas e quero agradecer demais, do fundo do meu coração, vocês terem vindo para cá, especialmente a Marisa, porque recentemente acontece uma coisa dessa, eu não sei se eu teria paciência ou cabeça, né, para discutir. Você está mostrando que é uma mulher não só preocupada com o seu mundo, mas preocupada com o mundo também dos outros, e você quer evitar que esse teu sofrimento se espalhe. Né? A mesma coisa. Então eu te agradeço do fundo do coração de ter aceito o nosso convite. Obrigado também, obrigado Luiz.